aberto, assim, é um evento realmente de especialistas que vão trocar ideias, né? Então, essa reunião anual do Observatório ocorre cada ano num campus, tá? Então, quem quiser já preparar para o ano que vem, é só falar que a gente já vai pensando. Então, o ano passado foi em Rio Claro, já fizemos em Marília, né? Fizemos em Assis, né? Franca, né? Araraquara, já foi. Então, porque o observatório ele foi criado em 2007, né? Então, está com quase 18 anos aí, né? E é uma satisfação muito grande, né? Devido a uma série de acontecimentos, né, na Unesp nesses últimos anos, onde a gente viu um avanço institucional das questões dos direitos humanos, né, das questões de gênero, raça, que já vem há muito tempo. Eu estava folheando lá em casa os arquivos antigos, né? Mesmo antes do observatório, né, Juarez, já tinha um trabalho de uma comissão de direitos humanos, o NUP, não sei quando foi fundado, o NUP já é antes, né? E, então, houve um crescendo, né, Hoje, essa questão de gênero, raça e direitos humanos em geral, né, questão de deficiente, está na agenda da Unesp. Entende? Já não é coisa estranha, né? E está caminhando nos últimos anos, né? Nós tivemos a criação do CAAD, né? E aí a ideia de institucionalizar envolvendo as pró-reitorias, né? Então, esse trabalho aqui que nós temos foi, esse ano, foi fazer um edital especial de ações de valores, de direitos humanos, transversalmente nas disciplinas de graduação, né? E foi uma recepção muito grande. Hoje à tarde, vocês vão ter a oportunidade de expor em 3 salas, dividimos, são 20 trabalhos, mas só alguns deram o nome, mas depois descobriram que estão em férias, não pode receber diário porque estão em férias, né? Então, eles vão mandar depois. Esses PowerPoint a gente vai publicar posteriormente, né? Tanto internamente na Unesp, quanto na Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, que é a Unesp, que o Observatório está ligado e participando ativamente lá, né? Então, é um momento assim, muito importante para nós. E também outra conquista, né, desse ano passado foi 2 pós-doutorados, né, que vão começar agora, já começou, né, em dezembro. Nós temos um pós-doutorando aí, por favor, levanta aí. O primeiro pós-doutorando, que vai atuar lá em Rio Claro, junto ao núcleo lá de Rio Claro, e o outro é de Moçambique. Moçambique vai atuar aqui em Bauru, junto aqui no Observatório. Ele está tendo alguns problemas de ordem interna lá, política, não está conseguindo visto para sair, né? E o Ari, que os 2 orientadores aqui, a Débora e o Ari, né? Estamos na expectativa aí para não perder os prazos, né? Chama Clementino, né? Deu alguma notícia hoje, não? Então, nós estamos... Esse ano vai ser um trabalho que a gente vai construir com eles, né? O que pode, em um ano, uma pessoa dedicando
tempo integral dentro do observatório, com bolsa e tal. Então, é uma conquista grande. Então, mas o objetivo de tudo isso, né, tem algo por trás de tudo isso, né? E isso aí que nós vamos debater, os fundamentos, os princípios, né? E também a própria metodologia desse trabalho, né? Então, isso aí é uma construção, e nós estamos num momento muito especial do Brasil, né? E do mundo, né? Onde a própria democracia liberal está sendo questionada. Imagine só, a gente estava lutando por um regime igualitário, depois fomos aceitando lutar por um estado de bem-estar social, né? Um estado de direito, né? Uma democracia social participativa, e, de repente, a gente está angustiado com a própria democracia liberal no mundo. Então, é um momento assim muito sério e muito importante na formação dos nossos alunos para pensar tudo isso. Tá? Então, a gente vai abrir aqui esse evento, chamando aqui para a mesa, primeiramente, a pró-reitora de graduação, a Célia, não pôde estar presente, porque, coincidentemente, hoje e amanhã tem uma série de reuniões, né, Juarez, de vice-diretores, diretores na reitoria. Então, nós estamos aqui representando a professora Célia, o Amadeu Moura Bego. Ele é da área de Química, lá do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, e é doutor em Educação na Faculdade de Ciências aqui de Bauru, né? E também atuou fora do Brasil, em Harvard, né? E hoje ele está como assessor lá da reitoria da Prograde. Bem-vindo, muito obrigado. Temos também a grande satisfação e alegria de convidar o Juarez, nosso diretor, recém-impostado, primeiro diretor negro da Unesp. Muito obrigado, Ali. Muito obrigado, Juarez. O Juarez é da área de comunicação social, né? Pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e atua em programas de pós-graduação envolvendo a América Latina, na área de comunicação e cultura, na própria USP, né? E ele tem uma experiência muito grande de movimentos sociais, né? E na área, principalmente, da comunicação, com ênfase à fundamentação do jornalismo, né? E do jornalismo especializado na área do racismo, os afrodescendentes, etnonicídio e educação para a diversidade, né? Então, o Juarez é nossa referência aqui na Unesp na área do combate ao racismo. A gente tem uma alegria muito grande poder contar com ele. E terminando aqui, chamando para a mesa a nossa querida Larissa, meio sumida, né, Larissa? A Larissa está representando o Departamento de Ciências Humanas, né? Porque a coordenadora está em férias, a Érica, ex-aluna. Então, eu já tenho ex-aluno na coordenação aí. A Larissa já é especialista na área da pesquisa da sexualidade, gênero, teorias feministas, né? Então, ela é antropóloga e faz esse trabalho assim, de uma maneira assim, muito acadêmica e com uma movimentação com grupos de pesquisa nessa área aí, né? Teve também um trabalho na França, em Saint-Denis, né?
E a pesquisa de gênero, sexualidade, saúde, mídias digitais. Né? Você vê que está na crista da onda, né? A crista da onda é novo, hein? Pelo amor de Deus. Obrigado, Larissa, por favor. Vamos sentar. Passar a palavra primeiro para Amadeu. Bom dia, né, a todas as pessoas presentes aqui. Junto com a professora Célia, nós organizamos aqui uma fala para essa abertura. Como o próprio professor Clodoaldo já informou, né, nós estamos tendo lá na reitoria uma série de eventos e reuniões, então tivemos uma incompatibilidade de agenda. A professora Célia deveria estar aqui, né, mas aí teve um compromisso assumido lá com o gabinete e estou representando ela aqui e a nossa pró-reitoria de graduação. Então, em nome da professora Célia, pró-reitora de graduação, eu gostaria de cumprimentar a todos os membros aqui da mesa, na figura do professor Juarez Tadeu de Paula Xavier, que é o diretor da FAAC, ao professor Clodoaldo, né, coordenador aqui do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp. Com grande alegria que a pró-reitoria de graduação recebeu o convite e está representada aqui no 13º Encontro Anual do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp, um evento em sua 13ª edição tradicional, podemos dizer, e bastante importante para a nossa universidade. O tema deste ano, assim que o professor Clodoaldo foi até a Prograde solicitar o auxílio, né, para fazermos um edital inédito, né, sobre a atuação de direitos humanos na graduação, de bastante emoção, né, para a Prograde, que o próprio tema do encontro seja educação em direitos humanos e formação universitária. Então, reflete o compromisso da nossa universidade, da Unesp, com a formação integral dos nossos alunos e alunas, incluindo uma sólida compreensão dos direitos humanos e da sua efetivação na nossa sociedade. Nesse contexto e neste evento, a entrega dessa certificação institucional aos docentes que se dedicaram a incorporar a educação em direitos humanos em suas disciplinas é um momento tanto de reconhecimento quanto também de celebração desse trabalho de excelência que vem sendo realizado ao longo desses anos em direitos humanos. Esse reconhecimento institucional é um incentivo não só para os premiados, uma homenagem justa, mas também para toda a nossa comunidade acadêmica a continuar investindo nessa área tão crucial e também nas apresentações de hoje, para que a nossa comunidade possa se inspirar nessas experiências consideradas exitosas no edital em diferentes áreas. Então, acreditamos que essa formação transversal, abarcando os direitos humanos nas disciplinas da graduação, é um passo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática, sobretudo em um contexto social contemporâneo, como todos nós sabemos, tão adverso aos fundamentos dos direitos humanos. Por isso, a Pró-Reitoria de Graduação da Unesp apoiou e apoia as iniciativas do Observatório e as atividades que promovam a educação em direitos humanos na graduação, dentro e fora das nossas salas de aula, sobretudo envolvendo os nossos estudantes de graduação. Reitero aqui, em nome da professora Célia, os nossos agradecimentos a todos os envolvidos na organização deste evento e que este continue sendo um espaço de diálogo, de troca de experiências, de inspiração e de construção de novas abordagens, novas estratégias para fortalecer a educação em direitos humanos da nossa Unesp e além dela. Então, muito obrigado pelo convite e que tenhamos um excelente dia de atividades.
Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu também estou muito contente de poder participar da abertura desse evento e que esse evento esteja nesse momento aqui na Unesp de Jauru. Cumprimento a mesa e estou aqui representando, né, o Departamento de Ciências Humanas, e eu queria, né, falar como antropóloga, e eu pensei numa fala que está na Queda do Céu, do Davi Copenau, que ele diz assim que os brancos não sabem sonhar e sonham com eles mesmos sempre, né? E essa é uma parte do problema. Então eu fico pensando que esse também é um convite muito poderoso para a gente refletir sobre como a gente tem sonhado e qual o espaço que a gente tem dado ao sonho para outras realidades que não são aquelas muito moldadas por uma matriz de pensamento que é ocidental, que não está aberta para outras epistemologias, que sofreram também os epistemicídios e que a gente começa a considerar agora como discursos que também formam um mundo possível, né? E eu penso que a universidade tem entrado nesse movimento de um sonho que não é esse sonho individualista, né? Aquele sonho que você se remete ao próprio umbigo, a si mesmo, mas que a gente tem sonhado também com o que a gente não podia ver na vigília, porque esse mundo que não está na vigília para o Copenau, assim como para os Yanomami em geral, ele não é um mundo que não existe, ele é um outro mundo que constitui a nossa vida na vigília. E na universidade a gente estava um pouco adormecidas na vigília, sem ver vários corpos, várias identidades e várias ausências, né? A nossa sala de aula não tinha a cara do Brasil. A universidade pública era um espaço, e isso eu não estou falando só aqui da Unesp ou desse campus, mas todo mundo que tem as experiências nas suas cidades, e a Unesp é uma universidade prioritariamente do interior, né? E eu me lembro da minha formação na UFSCar, lá em São Carlos, como as pessoas do meu bairro achavam que não podiam frequentar a universidade. Elas não podiam usar aquele espaço e também sentar, né, numa sala de aula, um dia frequentar como estudantes ou, quem sabe, palestrantes, era algo do campo do impossível. Então, quando a gente vai transformando essa universidade nesse espaço de inclusão, né, como o Clodoaldo falou há pouco, quando a gente passa a ter políticas que são institucionais para mudar essa realidade, quando a gente se junta para pensar nessa transformação, a gente começa a sonhar de outra forma, né? A gente começa a sonhar um pouco mais, eu acho que não como os Yanomami, porque a gente teria que se reinventar mesmo, né? Mas a gente começa a sonhar de outra forma, mas sonhos que se materializam de fato e que abrem esse espaço para que pessoas que sempre consideraram que a universidade não é um lugar legítimo para elas, de acolhida, possam estar aqui. Eu acho que esse é o direito à educação, o direito a pertencer, porque cidadania é pertencimento, né? O direito a ser vista e visto na sua integralidade humana é algo que faz parte hoje dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, da nossa luta. Então, a gente se juntar para fazer esse debate, né, e para pensar essa universidade, eu acho de uma grandeza e
prioritário, né? É prioritário. A gente tem visto que, ao contrário do que se disse, né, a partir de um pânico social, de que cotas e que políticas de reparação histórica iriam enfraquecer a universidade, nós vimos justamente o contrário. Nós vimos outras epistemologias entrando na universidade, outras bibliografias, outras preocupações. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive uma aluna cadeirante, eu saí da invisibilidade do privilégio, né? Porque o privilégio é invisível, né? Diz o Michael Kimmel que só um homem branco não pensa em gênero e raça todo dia, né? Então, só uma pessoa bípede não pensa em acessibilidade todo dia. E foi nesse dia que eu vi que aqueles 5 centímetros, 10 no máximo, do batente da porta da minha sala de aula, né, da nossa sala de aula, era uma barreira. Então, e a gente começa com a diferença, a gente começa a ter esse convite para repensar o mundo a partir do que a gente não via, porque, mais uma vez, né, o privilégio é invisível e a gente acaba ficando menos capaz de ver, né? A gente vai perdendo a sensibilidade dessa visão. Por isso que eu gosto de pensar em diferença mais do que em diversidade, porque a diversidade é tipo assim, adoado cada um no seu quadrado, né? Você pode ser diverso desde que você não seja diverso aqui no meu território. Então, a diferença, eu acho que ela enriquece, né? Tem uma música dos Titãs que fala: riquezas são diferenças, né? A diferença enriquece, ela fricciona, ela tensiona, ela convida a gente também a sair de lugares que antes pareciam muito confortáveis, muito estabelecidos, intocáveis, e a gente está sendo convidados, né, inclusive, a mudar a nossa forma de falar. Isso é também direito, isso também é direito humano, né? Até porque todas as línguas são vivas. Então, quando a gente começa a ser provocadas, né, pelas próprias estudantes, pelos próprios estudantes, nesse nosso vocabulário, a gente está vendo que o nosso sonho parece que está se tornando um pouco mais próximo daquilo que a gente pensou no plano das utopias, né? Mas que agora a gente começa a batalhar para que eles sejam também mundos possíveis. Mesmo nesses momentos, eu acho que a universidade, eu estou terminando, é ainda um espaço de respiro num momento tão crítico como o Clodoaldo descreveu há pouco, né? Que a própria democracia liberal, que para quem nasceu no século XX, um século ainda de muitas utopias, parecia aquilo que a gente queria acabar, dirimir, vencer, revolucionar. Agora a gente está querendo preservar isso, né? Diante de tantas ameaças. E eu acho que aqui ainda nós temos espaços de produção criativa, transformadora, são campos, né, de respiro e de uma produção realmente para a transformação, que a gente possa sonhar como os Yanomamis, né, para ver, além dos humanos, também a natureza, lembrando da crise climática, os animais, lembrando da forma como a gente ainda se relaciona com as outras espécies e lembrando que somos todas e todos aqui educadoras, educadores, e estamos abraçando esse desafio. Parabéns para vocês que vão se dedicar esses dias, né, essas longas horas, a pensar nesse mundo dos sonhos, mas dos sonhos na dimensão Yanomami, né? Sonhos que se integram com a vigília. Então, muito, muito satisfeita de ver esse momento acontecer aqui na Unesp de Bauru.
Bem, bom dia a todas, todos e todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do Amadeu, né, quem a gente já trabalhou no passado, com bons resultados, com a Larissa, que é a nossa companheira aqui, e com o Clodoaldo, que é amigo de batalhas aí na questão dos direitos humanos, né? Em nome da Faculdade de Arquitetura, Arte, Comunicação e Design, dou boas-vindas a todos que estão nesse evento. O reconhecimento do observatório traz uma reflexão importante para nós, porque ele se dá no momento onde a gente tem a mais séria crise de violação dos direitos humanos promovido pelo Estado de São Paulo. De 2017 a 2020, a reitoria da Unesp determinou que nós participássemos de um grupo organizado pelas ouvidorias das polícias aqui de São Paulo, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Era um grupo formado por representantes da sociedade civil, dos coronéis e dos dirigentes dessas polícias. Os dados levantados em 2017 e 2020 eram assustadores do ponto de vista da letalidade da polícia, da brutalidade da polícia. Entretanto, houve naquele momento um consenso muito importante, que desde o período da democratização havia um esforço bastante concentrado de melhorar a formação dos policiais e introduzir o tema de direitos humanos. Essa discussão foi feita com os professores do Instituto do Barro Branco e das pessoas diretamente envolvidas na formação de oficiais. Bem, de lá para cá, houve uma mudança significativa na política de direitos humanos da Polícia de São Paulo. Todos os coronéis que foram formados no processo de compreender os direitos humanos como sendo uma prática fundamental da polícia foram afastados. Todos foram afastados nesses 2 últimos anos, né? Em especial agora. Tais coronéis foram substituídos por aqueles que compreendem que a ação da polícia deve ser uma ação de repressão, não de inteligência, não de desorganização do crime organizado, mas de repressão. E os resultados são assustadores. Assustadores. Os dados recentes mostram um aumento exponencial da violência policial e a letalidade tem gênero, cor e classe social, como a gente não tinha observado em períodos anteriores. E isso é um dado fundamental importante. Um Estado, que é o Estado mais rico da União, é o Estado onde você tem a maior violação institucional de direitos humanos, promovido por uma instituição que tem um monopólio da violência e estimulado pelo governador do Estado. Nós só tivemos esse tipo de conjugação no período anterior no Rio de Janeiro, quando o governador do Estado, daquele Estado, veio a público dizer que a prática da polícia era dar tiro na cabeça de bandido. Então, essa é uma situação muito séria. Essa é uma situação muito perigosa. Essa é uma situação que talvez expõe o maior desafio que nós temos na universidade pública. Um trabalho que eu acho que a gente pode avançar no futuro, talvez, é fazer alguma coisa perto daquilo que o Observatório dos Direitos Humanos, particularmente de quem está no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem feito. O trabalho do Fórum, a partir do mapa da violência, tem sido um letramento sobre a brutalidade social no Brasil. Nós fizemos, há uns anos atrás, um encontro das ouvidorias e levamos os coordenadores do mapa da violência. Eles trouxeram 2 dados que nós temos que nos refletir sobre esses dados. De acordo com os dados colocados pelo mapa, baseado nos atestados de óbitos obtidos pelo Ministério da Saúde, na cidade de São Paulo, onde nós temos o Unesp, algumas delas têm 2 fenômenos seríssimos que ameaçam a nossa política extensionista, por exemplo. Primeiro, que muitas dessas cidades têm uma subnotificação de crimes violentos. Muitas das cidades não têm Unesp. Nós temos que discutir isso. Me parece ser um dado importante, fundamental. Em especial, quem pensa uma ação extensionista de fato de diálogo com a comunidade. Um segundo aspecto, em algumas cidades onde tem Unesp, o nível de violência contra as mulheres é mais alto que a média do Estado. Então, são 2 questões importantes para a gente discutir, para trazer a comunidade para discutir, para pensar uma ação estratégica de ação política. Há um fenômeno em São Paulo que tem se processado desde o início dos anos 90,
que foi a interiorização dos presídios, com o final do Carandiru. Isso trouxe para o interior de São Paulo o crime organizado. As comunidades periféricas das cidades, elas estão sendo disputadas por esse crime organizado. E onde nós pretendemos fazer política extensionista. Ou seja, esse cenário traz para nós um desafio grande, um desafio político, um desafio estratégico, um desafio do papel que nós estamos tendo na universidade pública. Encerro dizendo que tem uma experiência que talvez nós pudéssemos copiar na universidade, feito por uma escola da Zona Leste de São Paulo, chamada Vinícius de Moraes, que tem um trabalho muito dedicado à questão dos direitos humanos. Desde 2012, tem lá um diretor de escola que montou um mapeamento de ações políticas no território. Eles fizeram um círculo de 6 quilômetros em torno da cidade, da escola, e começaram a monitorar os dados, a partir dos dados do IPEA, os dados de nascimento. Então, nascem mais meninos que meninas naquela região, num determinado período. Na educação infantil, tinha mais meninos que meninas. No ensino médio, eles começaram a perceber uma mudança. Tem mais menina que menino. Eles imaginaram inicialmente que o dado se fazia em função dos meninos serem, muitas vezes, arrimo de família e saíam da escola para poder trabalhar. Mas eles ficaram assustados com os dados. Não é que os meninos estavam indo para o mercado trabalhar. Os meninos estavam sendo abatidos pela violência social, pela violência policial, pelo crime organizado. Abatidos. Quando hoje nós fazemos o levantamento dos dados dos estudantes que entram nessa universidade pela política de ação afirmativa, nós temos um traço muito característico. Nossos alunos são alunos de ETEC, são alunos de boas escolas do território. Nós ainda não chegamos na periferia da sociedade para trazer esses alunos. Talvez muitos desses potenciais alunos nossos estejam sendo abatidos por essa violência. Então, acho que é uma coisa que nos interessa como instituição pública. Universidade pública, gratuita, democrática, inclusiva e acolhedora. E deve fazer parte da nossa reflexão. Acho que talvez seja a mais grave violação de direitos humanos na sociedade brasileira desde a democratização. Ter uma ação tão letal, tão brutal, como nós estamos vendo. Encerro dizendo que os dados mostram hoje que nós estamos vivendo uma situação assustadora de aniquilamento étnico-racial, com traços de gênero e classe social. Nós tivemos, em agosto, um encontro com um pensador chamado Attila Mbembe e mostramos para ele os dados que nós estamos processados. Ele, que tem discutido isso na África do Sul, em países da África, discutiu isso no sul dos Estados Unidos, ele disse que não viu nenhuma marca de tanta brutalidade como nós estamos registrando recentemente no Brasil. De lá para cá, de agosto para cá, aumentaram as situações, vocês estão vendo. Né? O portal Alma Preta, que é um portal organizado por ex-alunos nossos, egressos nossos, fizeram uma reportagem extraordinária sobre essa violência policial. E não há dúvida, de acordo com os dados, que nós estamos vivendo um processo de aniquilamento étnico-racial nesse país. Então, é sério isso, é gravíssimo isso, e acho que a universidade pode ter um papel importante nessa discussão política, na orientação política dos nossos estudos, das nossas pesquisas e, acima de tudo, na orientação dos nossos projetos de extensão, que passa a ser vital na mudança dessa universidade. Agradeço mais uma vez ao Clodoaldo, é um prazer estar com o Amadeu, é um prazer estar com a Larissa, e um prazer estar com vocês. Gostaria de ficar o tempo todo com vocês, mas nós estamos na fase, além da gestão, das bancas. Então, sabe, agora tem uma banca, à tarde tem uma banca, à noite tem uma banca. Então, em função disso, nós estaremos nessas bancas. Mas é um prazer estar com vocês nessa manhã. Muito obrigado. Mas no almoço você não tem banca, não, né? Você vai almoçar conosco. Então, gente, antes de encerrar então, essa primeira mesa aqui, né, eu queria registrar e corroborar com as palavras do Juarez esse esforço que se faz dentro da universidade e que se faz em diálogo com a universidade. Então, o observatório ele tentou, nesses anos, fazer essa ponte, embora nós ficamos mais na escola, né? E só para uma notícia,
eu tive contato esses dias com um projeto que está tendo aqui na Unesp, na cadeira de arquitetura, do Adalberto. O professor Adalberto está construindo aqui um escritório, só que o problema é que ele está construindo um escritório que vai ser sede de um projeto de casas na periferia, juntamente numa reurbanização numa favela. Então, o escritório está sendo montado na disciplina dele, é aula, então, amassando barro lá. Então, os alunos, né, e vêm aqui, estão fazendo o escritório, depois vai continuar lá o trabalho durante vários anos, né? E aí foi chamado o observatório, né? Ele entrou em contato conosco, porque tem uma parte do trabalho que chama-se Canteiro da Cidadania. Tem o canteiro de obras, canteiro da cidadania, e tem um canteiro social. Então, esse trabalho, para nós do Observatório, vai ser interessante e um aprendizado muito grande, porque nós atuamos mais em escolas, né? Em escolas, e aí vai ser uma experiência realmente para atuar num movimento popular aí, na periferia, né? Embora já tenha feito alguma coisa no Jardim Nicéia aqui. Mas eu queria registrar o seguinte. Uma coisa rápida. Esse projeto está sendo feito em parceria com o SESI. E aconteceu uma coisa muito legal no canteiro experimental. Estavam lá os nossos alunos, aí chegaram as pessoas da periferia para trabalharem juntos. Então, era muito interessante ver os operários ensinando os nossos alunos o que era tijolo, como assentar o tijolo, qual a massa certa do tijolo. E, de repente, eles estavam dando aulas para os nossos alunos. Então, são mulheres e homens da periferia que estão revendo as suas casas, remontando suas casas, foram nossos professores, têm sido nossos professores no nosso canteiro experimental. Então, é interessante isso. E esse professor, anos atrás, levava os alunos em Paris e Roma para estudar arquitetura lá, e ele está lá matando barro também. Bom, então, o que a gente tem feito é esse diálogo, né, dentro da universidade e fora da universidade. Eu queria destacar, por exemplo, nós começamos em 2007. Eu queria destacar, por exemplo, um trabalho que está ligado a esse encontro aqui, Educação e Direitos Humanos na Formação Universitária. Aqui, textos para seminário. Quer dizer, a nossa preocupação, desde o começo, é como que professores de outras áreas, né, pudessem aproximar dos direitos humanos através do conteúdo da sua disciplina, né? Então, aí nós soltamos esse livro. Aqui tem Filosofia, História, Sociologia, Política, Educação, Comunicação, Saúde Pública, Biologia, Direito e Relações Internacionais. Né? E hoje, claro, as publicações são online, então nós temos um site hoje com 30 e poucas áreas, com textos sobre direitos humanos dentro da disciplina, né, que está no nosso site. Um outro trabalho que a gente fez aqui dentro da Unesp foi conhecer a Unesp, a história da Unesp. Então, nós fizemos uma pesquisa, tenho algo a dizer, Memórias da Unesp na ditadura militar. A Unesp foi criada pela ditadura militar, com fins da ditadura militar, com objetivos da própria ditadura, ao reunir numa universidade para ter o controle dos institutos isolados, que alguns tinham uma política democrática de eleição de diretor, né? Então, essa história é muito interessante. Nós fizemos aqui, esse livro aqui, estou fazendo um esforço para esses livros se transformarem em e-book, né, para ter acesso. E aí, academicamente, né, nós temos uma revista também, a revista, né, de interdisciplinar de direitos humanos, que é a nossa parte acadêmica, que
foi fruto de um esforço de montar um pós-graduação em Direitos Humanos, né? E não conseguimos montar essa pós-graduação, agora estamos pensando em linhas de pesquisa, em pós que já existem, né? Mas a revista saiu desse movimento aí. E um trabalho que a gente tem feito na cidade, né? Por exemplo, o Plano Municipal de Direitos Humanos de Bauru, né? Seguindo aqui a inspiração da Tânia. A Tânia fez um lá anos atrás, em Marília, com 4.000 pessoas, né? Reunindo periferia. Você ia no campus, assim, era um monte de gente, né? E nós fizemos também, coordenamos também o relatório da Comissão da Verdade de Bauru, né? Então, é um trabalho que é dentro da universidade e fora da universidade. Hoje, a gente concentra mais na educação básica e, especialmente, na primeira infância, né? Educação infantil em direitos humanos. Tudo isso nós colocamos no site, né? E mais para fácil divulgação. Por quê? Porque os direitos humanos, né? A gente joga sementes, mas se não houver um solo de uma educação crítica, participativa, não floresce, não germina. Você dá palestra, não muda nada. Então, por isso que a nossa grande referência é o Paulo Freire. Não é Piaget, Paulo Freire. Porque, se não criar esse chão, né, o que você fala fica ao vento. Então, eu acho que é um trabalho lento, né, um trabalho dentro da universidade e fora da universidade. E hoje nós estamos aí num trabalho grande no Brasil, e a nossa palestrante vai falar alguma coisa sobre a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Quer dizer, essas experiências que nós temos na nossa universidade, elas têm que ser dialogadas com outros grupos, outras universidades. Então, hoje nós estamos com mais de 1.000 associados nessa Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, e fizemos um grande encontro há 15 dias atrás em Recife, né? Então, é um trabalho que não é apenas pontual. Quer dizer, é interessante isso, né? A dor humana é concreta, é individual, é ali. Porém, os princípios são universais. Como articular um trabalho de empatia, né? E você vai ter contato com o sofrimento humano concreto, e como você ter, ao mesmo tempo, uma fundamentação teórica geral para que os nossos trabalhos não fiquem um mosaico solto, né? Então, esse é o desafio que a gente tem. E hoje eu fico muito contente que eu estou com o Observatório, está com uma equipe muito grande e já pode tomar novos rumos e crescer mais ainda. Muito obrigado pela presença de todos, e nós agradecemos Juarez, Amadeu, Larissa, e peço para tomar os assentos, que nós vamos ouvir agora a nossa palestrante convidada. Muito obrigado.